Gente, agora emprego do S ou Z, né? Aí eu vou dar algumas dicas, tá certo? Para vocês. Então vamos lá. Se eu tiver um verbo, tá certo? Terminado em ISA, isso é derivado de palavras escritas com S no radical. Então, gente, se a palavra já for escrita com S, aí quando eu for transformar na terminação ISA, aí ela vai permanecer com S. Mas se a palavra, vocês perceberem que não tem a presença do S no radical, aí você vai escrever com a letra Z. Por exemplo, análise. Análise é com S. Aí se eu transformar essa palavra em um verbo analisar, você sabe que de origem ela já é escrita com S, então ela vai permanecer com S, analisar. Aviso, aviso é com S, transformando em um verbo, avisar, permanece escrita com S, tá certo? Improviso, improvisar, liso, lisar, alisar, perdão, né? Pesquisa, pesquisar, piso, pisar. Então, todas essas palavras já são escritas com S e quando eu transformo em um verbo, na terminação isar, ela permanecerá com a letra S. Em substantivos referentes a verbos terminados em de e inde, nós faremos o quê? Quando nós tivermos alguns verbos para transformar em alguns substantivos, também escreverá com a letra S. Por exemplo, defender, transformando no substantivo, fica como? Defesa, certo? Despender, despender, né, gente? Transformando em um substantivo, fica como? Despesa. Confundir, transformando em um substantivo, fica como? Confusão. Fundir, transformando em um substantivo, fica como? Fusão, tá certo? Aí vamos para a próxima. Em diminutivo de palavras com S no radical. Então, nós também temos palavras, né, que estão no diminutivo, tá certo? E essas palavras têm um S no radical, como por exemplo, casa. Aí eu transformo em um diminutivo, fica como? Casinha, permanece com o mesmo S. Lápis, lapisinho, liso, lisinho. Mesa, mesinha. Português, portuguesinho, tá certo? Eu também utilizarei o S após os ditongos. O que é ditongo, gente? É o encontro de duas vogais que não se separam. Então, quando eu tiver uma palavra, tá certo? Que tiver a presença do ditongo, eu vou empregar a letra S. Por exemplo, ausência. Quem é o ditongo? Ao. Então, ausência. Então, né? Será empregado com a letra S. Causa, quem é o ditongo? Ao, za, então é com S. Coisa, lousa, náusea, pausa e assim sucessivamente. Eu tenho alguns substantivos próprios, como Isabel, Tereza, Neuza, Suzana, Eusébio, Souza, são todas palavras escritas com S. Em palavras iniciadas por vogais formadas por derivação prefixal, do prefixo des, né? Que nós estudamos, né? Aí fica como? Desapertar, com S. Desengonçar, com S. Desimpedir, é escrita com S. Desobedecer, desunir, tá certo? Aí temos algumas exceções. O S só apresenta com Z, perdão, o S só apresenta som de Z quando se encontra em duas vogais. Existem, contudo, algumas exceções, ou seja, palavras que não se encaixam nessa regra, com o S apresentando o som Z entre uma vogal e a consoante nasalada. Né? Aí nós temos intransitivo, transação, transacionar, transacto, transamazônico, transeunte, transição, trânsito, transitório. Essas palavras são escritas com S, mas tem um som de quê, gente? De Z, certo? Nós temos algumas palavras homônimas, tá certo? Com Z e com S, né? Para fazer essa diferenciação entre essas palavras. Com Z com S, significa o quê, gente? Com Z com Z. Com Z com S, significa costurar.
E cozer com Z significa o quê? Cozinhar. Maisena com S e maisena com Z. Maisena com S significa o quê, gente? Farinha de amido de milho. E maisena com Z significa o quê? É uma marca, é um tipo de marca, tá? Nós temos vaso com S, vaso com Z. O que significa vaso com S? Um recipiente. E vaso com Z significa o quê? Deixar sair o conteúdo.